és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seja bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Dando continuidade ao nosso último tema, Igreja Católica, uma breve história da Igreja, trataremos de maneira especial as heresias e os concílios. Quando saía vitoriosa das guerras exteriores do paganismo e vencia a prova das ferozes perseguições, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi assaltada por inimigos interiores e entrou em guerra intestina muito mais terrível. Guerra longa e dolorosa que, iniciada e alimentada por maus cristãos, seus filhos degenerados, ainda não chegou ao fim, mas do qual emergirá a Igreja triunfante, conforme a palavra infalível do seu divino fundador ao seu primeiro vigário na terra, o apóstolo São Pedro. Já nos tempos apostólicos, havia homens perversos que, por interesse e ambição, perturbavam e corrompiam no povo a pureza da fé com erros abomináveis. Estes erros abomináveis foram combatidos com a pregação dos apóstolos, os escritos e as infalíveis sentenças do primeiro concílio que celebraram em Jerusalém. Desde então, parou o espírito das trevas com seus ataques venenosos contra a Igreja e as divinas verdades, da qual é depositária indefectível. E suscitando constantemente novas heresias, tem estado a atacar um após outro todos os dogmas da religião cristã. Entre outras, são tristemente notórias as heresias de Sabelius ou Sabelianismo, que desafiou o dogma da Santíssima Trindade, de Manes, que negou a unidade de Deus e admitiu duas almas no homem, de Ário, que não quis reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nestório, que recusou a Santíssima Virgem Maria a excelsa dignidade de Mãe de Deus e distinguiu em Jesus Cristo duas pessoas, de Eutiques, que não admitiu em Jesus Cristo mais de uma natureza, de Macedônio, que combateu a divindade do Espírito Santo, de Pelágio, que atacou o dogma do pecado original e a necessidade da graça, dos iconoclastas, que rejeitaram o culto às sagradas imagens e às relíquias dos santos, de Berengário, que se opôs à presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, de João Husser, que negou o primado de São Pedro e do Romano Pontífice, e, finalmente, a grande heresia do protestantismo do século XVI, forjada e propagada principalmente por Lutero e Calvino. Estes inovadores da fé, ao rejeitar a tradição divina, reduziram toda a revelação à Sagrada Escritura e, subtraindo a mesma Sagrada Escritura ao legítimo magistério da Igreja, para entregá-la à livre interpretação do espírito privado, demoliram todos os fundamentos da fé, expuseram a Sagrada Escritura a profanações de presunção e ignorância e abriram portas para todos os erros. O protestantismo, religião formada como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que houve depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. Com uma luta incansável que dura 20 séculos, a Igreja Católica não cessou de defender o depositário da verdade sagrada que Deus lhe deu e amparar os fiéis contra o veneno das doutrinas heréticas. A imitação dos apóstolos, que sempre exigiu a necessidade pública à Igreja, congregada no Concílio Ecumênico ou Geral, definiu com toda a clareza a verdade católica, dogma de fé que ela propõe a seus filhos, e arrojado do seu seio os hereges, e lançando sobre eles a excomunhão e condenando seus erros. O Concílio Ecumênico ou Geral é uma augusta assembleia
através da qual o Romano Pontífice convoca a todos os bispos do mundo e outros prelados da Igreja, presidida pelo mesmo Papa em pessoa ou por seus legados. A esta Assembleia, que representa a Igreja docente, está prometida a assistência do Espírito Santo. E suas decisões em matéria de fé e costumes, depois de confirmadas pelo Sumo Pontífice, são seguras e infalíveis, como a Palavra de Deus. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrosanto Concílio de Trento, denominado assim por causa da cidade onde se celebrou. Ferido com esta condenação, o protestantismo viu desenvolver-se os germes da dissolução que levava em seu organismo viciado. As discussões o dilaceraram, multiplicando-se as seitas, que dividindo-se e subdividindo-se, reduziram-se a pequenos fragmentos. No presente, o nome protestantismo já não significa uma crença uniforme e generalizada, mas um acúmulo, o mais monstruoso, de erros privados e individuais, recolhe todas as heresias e representa todas as formas de rebelião contra a Santa Igreja Católica. No entanto, o espírito do protestantismo, que é o espírito da liberdade desenfreada a toda autoridade, não deixou de se espalhar, e muitos homens, inchados de uma ciência vã e orgulhosa, dominados pela ambição e pelo interesse, não hesitaram em forjar ou dar incentivo a transformadoras teorias da fé, da moral e da autoridade divina e humana. O Sumo Pontífice Romano Pio IX, depois de ter condenado no Sílabus muitas das proposições capitais desses irresponsáveis cristãos para aplicar o machado à raiz, havia convocado em Roma um novo concílio ecumênico. Começou felizmente a sua obra ilustre e benéfica nas primeiras sessões que se celebraram na Basílica de São Pedro, no Vaticano, quando em 1870, pelas vicissitudes do tempo, teve que suspendê-las. É de esperar que, acalmada a tempestade que agita momentaneamente a Igreja, o Romano Pontífice organize e leve adiante o trabalho providencial do Santo Concílio e que, desfeitos os erros que agora combatem a Igreja e a sociedade civil, possamos ver em breve a verdade católica brilhar com nova luz e iluminar o mundo com seus eternos esplendores. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Quem tem ouvidos, ouça.